Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui nesse domingo. Já chega logo deixando aquele seu like, que é super importante para o nosso canal. Comenta aqui também de onde você está falando, o que você está achando do Vasco nesse início de temporada. O clássico foi péssimo e vai ser a nossa avaliação aqui também. E claro, compartilhe o nosso vídeo para chegar a muitos vascaínos, porque você faz a diferença no nosso canal. Vou rodar a vinheta e vou voltar para falar sobre a derrota para o Fluminense. O que não aconteceu? O time ficou na roda, hein? O Fluminense atropelou o Vasco. Como assim, Azevedo? Você não viu o jogo? Viu? Concorda, não concorda? Depois da vinheta, eu tô de volta. Aí sim, papai, de volta aqui no nosso Fanático Vascaíno. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou direto e reto falar sobre a derrota para o Fluminense. O que aconteceu no estádio Newton Santos? O Vasco foi atropelado. Você não viu o jogo? Então eu farei um resumo. Se você viu, quero saber a sua opinião, se você concorda ou não. O Abel Braga botou o Vasco na roda, tocando de pé em pé. Fluminense fazendo triangulações que o Vasco não fez em nenhum momento do jogo. Eu vou chegar no Vasco depois de analisar a atuação do Fluminense que impediu que o Vasco conseguisse andar no primeiro tempo. 2-0 foi pouco. Teve um gol, inclusive, do John Arias impedido, mas um negócio assim, impedimento do cano milimétrico. Se não tem o VAR, eu não sei se o assistente daria não. Mas enfim, ele aguardou até a conclusão do lance e aí sim ele levantou a bandeira. Mas eu vou dizer para você o seguinte, torcedor, muito preocupante mais um clássico e a forma como o Vasco jogou. É claro que muita gente fala assim, porra, Fábio, mas foi o segundo jogo pesado que o Vasco foi reprovado. Concordo plenamente, é assustador o jeito em que nós atuamos dentro de um clássico. O Fluminense trabalhava em triangulações, passe rápido, troca de posição, movimentação. O Cano, que no Vasco ficava fixo na frente, com o Lisca, uma época, e o Diniz ele chegou a movimentar um pouquinho, estava soltinho, parecia arroz, soltinho, triangulando, virando o jogo, fazendo. E o Vasco? O Vasco uma presa fácil, uma defesa exposta. Zé Ricardo teve muita participação no resultado, sim, na demora em trocar algumas peças, na escolha. E na montagem, a gente vai chegar lá na frente do vídeo e falar sobre a montagem do elenco, mas tem muito a ver com a questão envolvendo a parte financeira. Antes, deixa eu fazer aqui um pedido de desculpas aos torcedores que têm sido ofendidos aqui no YouTube. Tenho visto alguns canais, péssimos por sinal, fazerem isso, xingar o torcedor, dizer que o torcedor é modinha. Porra. Torcedor vascaíno, que sabe o que é ser Vasco, que não nasceu em 2020, que não cresceu no saco de um político. Desculpa você, torcedor, que tem sido ofendido aí. Segue a página, ó. Vira a página aí e segue a vida. Não representa você, torcedor. Tem uma galera que nunca nem em São Januário pisou e canta de galo hoje, diz que vai dar chance pro torcedor. Aí faz maldade na internet. Você não precisa, torcedor, mas enfim, só queria fazer esse parênteses aqui para pedir desculpas para você, torcedor, que tem sido ofendido, apesar de não ter sido eu o ofensor, mas faço questão de pedir, porque tem uma galera aí, uns políticos também, né, jogando gasolina na fogueira, mas enfim, vamos tocar nosso barco. Parênteses fechado, voltando ao clássico. Mais uma vez, uma atuação muito ruim do Vasco. Aí alguém vai dizer assim, porra, Azevedo, mas isso durante o jogo no chat, muita gente falava. Esse Fluminense é o Fluminense Série A, montado para a Série A, joga Libertadores e o Vasco é um time montado para a Série B. Tem razão. Na teoria tem razão. Só que na prática não pode faltar uma coisa chamada vontade, disposição, e isso está faltando ao Vasco. O Vasco não tem conseguido ter entrega nos clássicos. Primeiro tempo horroroso do Vasco, horroroso, pavoroso, medonho. 68% contra 32% de posse de bola. E olha que eu não sou chegado a números não, mas chamaram muito a atenção esses números porque o Vasco ficou na roda.
O Fluminense botou na roda. Eu trabalhei, sou muito amigo do Gerson, o canhotinha de ouro, que por pouco não jogou no Vasco, o único grande clube que ele não jogou no Rio de Janeiro. Ele chegou a ter uma sondagem à época com o pai dele e tal. Um dia ele vai contar isso aqui de novo no nosso canal. E ele dizia que quando jogava no Botafogo, aquele time no Botafogo era espetacular no final da década de 60, porra, daqui a pouco eles olhavam pro outro e falavam, vamos botar os cabeçudos na roda. E qualquer time que vinha, o nosso time, o Flamengo, o Fluminense, foi o que o Fluminense fez ontem. Vamos botar os cabeçudos na roda e nós fomos os cabeçudos dessa vez. Ficamos na roda pro Fluminense no primeiro tempo, que mandou no jogo. O Ganso, cara, com aquela lentidão toda peculiar, do jeito dele de jogar, ele comandou e ele teve muita liberdade. Aí eu entro no Zé Ricardo. Para esse jogo contra o Fluminense, independentemente de ser o time reserva, como foi, e alguns titulares entraram ao longo do segundo tempo, como o Iago, o William Bigode, André, enfim, ele não poderia ter entrado com o Matheus Barbosa de primeiro homem. Matheus Barbosa já mostrou que não pode ser primeiro homem, ele não tem qualidade dessa marcação. Ele é aquele que parece um arame liso, cerca, mas não pega ninguém. O arame liso você até pula a cerca. Arame farpado não, você tem cagaço. Nessa posição é o Yuri. Pô, mas o Yuri tá machucado, Azevedo. Sim, aí é o Zé Gabriel. Dos que tem hoje em São Januário, no CT, no Vasco, é o Zé Gabriel. Ou então, que ele armasse um esquema com 3 zagueiros e ele teve uma semana para trabalhar isso e adiantasse o Ulisses para ser uma espécie de terceiro de volante quando o time saísse para o jogo, porque ele tem mais marcação. O Ulisses não foi bem também na zaga, o Anderson Conceição também não foi bem. Aliás, o único que salvou foi o Thiago Rodrigues, e que salvou muito o Vasco, inclusive. O Vasco poderia ter levado uma enfiada de 4-5 se não fossem defesas espetaculares do Thiago Rodrigues. Achamos um goleiro, né? Isso aí ninguém mais discute. Mas armou mal o time, armou mal, expôs demais o Vasco a um time mais leve que tocou a bola, e ele não conseguiu fazer essa leitura, nem para o intervalo, porque ele voltou dando chance ao mesmo time. 9 jogos, tirando um que ficou suspenso, e o Bruno Nazário em 8, não consegue ser um armador. Ah, mas ele está fazendo uma função tática pelo lado direito. Porra, mas não está indo bem. Ou recoloca ele por dentro, ou saca do time. A gente não tem a criação, fica dependente do Nenê. O Peck, numa tarde ruim também, afoga. Raniel ficou isolado. Raniel tinha que vir buscar o jogo? Não. Ele tem que receber essa bola na frente. Mas alguém tem que chegar nele. Marcação forte em cima do Vasco e não tem saída, porque o Bruno Nazário pela direita não está indo, o Peck ontem estava mal, sobrou o Nenê. Aí depois trocaram, não deu certo. Os laterais ontem não foram bem. Enfim, você está preocupado, Azevedo, para a Série B? Ainda não, porque esse time vai ser reforçado. Vai ser reforçado. Agora, a minha preocupação seria, quais são esses reforços? Aí é uma preocupação. Porque se forem reforços como o Bruno Nazário, esquece. Aí vai ser o Marquinhos Gabriel, um Morato da vida, a gente tá na segunda divisão. Agora, se vier um reforço, não é igual, mas do estilo Nenê, legal, mais um meio ofensivo, 2 atacantes lá de campo velozes, a gente não tem velocidade pro lado do campo, esquece John Sanches. Porra, não dá. Não dá, já tá aqui há quase um ano, esquece, vai acabar o contrato, tchau, volta pro Equador, porra. Mas e aí? Vamos passar vergonha? Tem mais um clássico domingo que vem com o Flamengo. A gente vai passar vergonha? O time do Flamengo é muito melhor que todos do Rio de Janeiro, inclusive esse reserva do Fluminense. Se é o Flamengo ontem, eu não sei se não sairíamos com 4-5 na sacola. Vamos passar vergonha? Pra quê? É isso, galera. Volto mais tarde com outro vídeo, falando um pouquinho mais sobre reforços. Mas, vamos lá. Vamos para cima, porque tem a Ferroviária quarta-feira, Copa do Brasil, a gente tem que passar a primeira fase, tem que andar a primeira, segunda, terceira, aí nas oitavas começa a brigar com os grandes times. O Vasco não pode ser eliminado ainda jogando com a vantagem do empate na próxima quarta. Grande abraço!